Tá na hora, gente. Católicos Querem Saber podcast, mais uma vez no ar. E dessa vez estamos em semana de matrícula. Você que ainda não fez a sua inscrição para o curso de teologia, que vai começar agora com aulas inéditas do curso de São Miguel. Então, você já se prepara aí, porque nesta próxima semana as inscrições terminam. Então, já se prepara para se inscrever. O link está no QR Code que está aparecendo aqui na tela e também está na descrição deste vídeo. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Tá tudo certinho com você? Graças a Deus. Thalia tá aí hoje? Thalia tá ali. Thalia, boa noite, Thalia. Boa noite. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Neném tá bem? Neném tá bem. Tá de qual tamanho agora? Ele agora tá do tamanho de uma ervilha. Uma ervilha? É. Muito bem. Tá vendo? Ai, Tiago, seu filho é o tamanho do ervilha. Tá vendo? Todos Isso. nós fomos um dia no tamanho de uma ervilha, né? Exatamente. Hoje tem mais alguém aqui visitando a gente? Tem. Quem? A Shirley Oliveira. Shirley Oliveira. Boa noite, Shirley. Boa noite. Ela tá sem microfone, tem que arrumar um microfone para ela depois. Vamos. Chega ali perto da Thalia ali, ó. Compra o microfone e manda a nota pro financeiro da empresa. É ela, né? Ela aprova. Ela aprova. Ou reprova também, Exatamente. né? Muito bom. Tiago, o que temos para hoje? Para hoje a gente tem um tema muito legal, mas eu vou fazer um suspense, porque antes da gente falar do tema de hoje, a gente tem os testemunhos, né? A galera que comenta como que a Bíblia Mais impacta na vida delas. Não são as testemunhas de Jeová. Não, são as testemunhas da Bíblia Mais. Ah, então tá bom. Olga Gomes. Olga é nossa aluna da Bíblia Mais. Ela botou assim: boa tarde, professor. Ainda estou assistindo às aulas de Lucas, de pouco a pouco. Essa aula me libertou. Me sentia muito culpada de um pecado. Mesmo que eu me confessasse, eu me sentia culpada. Muito obrigada, professor. Fico com vontade de assistir todas logo. Mas na plataforma tem tantas aulas maravilhosas que eu fico assistindo um e outro exemplo. O aulão e também outros cursos. Muito bom. Faço as minhas tarefas de casa ouvindo as aulas no fone de ouvido. Ainda deu uma dica aqui de como assistir as aulas, isso né? Aí. Muita gente faz assim. Não tem tempo para parar, assistir uma aula inteira, que as nossas aulas, 1h30, 2 horas de aula, né? Então, fica fazendo atividade, fica fazendo esteira, fica lavando a louça, ou no trânsito, e vai ouvindo. Eu mesmo, os cursos que eu faço, eu não tenho, vou confessar uma coisa aqui, me falta paciência para sentar diante do computador, por exemplo, e ficar assistindo. Eu não tenho muita paciência para isso, não. Eu desenvolvi o aprendizado auditivo. Sim. Então, eu estou no carro, eu estou ouvindo alguma coisa, eu estou andando, eu estou ouvindo. Todo dia de manhã eu faço esteira, ouço sempre uma aula de manhã. Enquanto eu faço de manhã assim, Tiago, ó, presta atenção. Eu faço a esteira, depois eu tomo um banho e faço uma panqueca de aveia com ovo e mais o quê? O que é? A banana. Aveia, banana e ovo. Todo dia eu faço isso. E enquanto eu estou fazendo tudo isso, eu estou estudando. Olha, legal, é só a rotina matinal. Minha rotina matinal é essa: estudar, fazendo esteira e comendo banana com aveia e ovo. Você sabe como que nós fizemos E limão espremido no copo. Todo dia, água com limão. Água com limão espremido. O pessoal fala que ajuda a emagrecer, né? Não sei lá. Tá funcionando? Se isso é verdade. Mas o curso Neurolinguística do Evangelho, você sabe como que nós fizemos ele? A gente estava fazendo a reforma aqui no estúdio no final do ano passado, né? E enquanto a gente ia pintando, ia colocando ali o cimento queimado na parede, estava Carlos aqui falando. É mesmo? O curso Neurolinguística. Falando igual uma matraca. Neurolinguística do Evangelho. Você sabe que... curso excelente, parabéns. Obrigado. O meu primeiro programa de rádio, eu fiz um programa de rádio. Você me contou. O nome do primeiro programa de rádio era Falatório. Falatório. Tem a ver? Bastante. Falando em falatório, vamos começar o nosso podcast de hoje com um tema que pode dar um falatório, mas a gente está aqui para trazer luz para o tema. Maria é figura de empoderamento feminino ou é uma figura de submissão feminina? As imagens que a gente vê Maria, ela é a mulher do silêncio, né? Fazia tudo que mandava, ficava quietinha na dela, mas
quem é aluno Bíblia Mais, teologia, sabe que Maria, no tempo que ela viveu, ela também foi uma mulher de postura forte, né? Então, o sim de Maria foi um empoderamento feminino ou é submissão? Pois é, Tiagão. Vamos começar a mexer nesse ninho de formiga aí. Inclusive, dentro da plataforma Bíblia Mais tem um curso sobre Maria, né? Mariologia. Então, a gente tem como aprofundar ainda mais o nosso ensinamento. Hoje é um bate-papo, como a gente sempre fala, mas dentro da plataforma tem um curso completo. Lá dentro tem a parte toda didática, passo a passo, né? Mas vamos lá. Vamos pensar no seguinte. O que o Antigo Testamento nos traz sobre a mulher? Reclusão, quieta, não fala nada, Isso. não participa do tempo. A mulher no Antigo Testamento, ela é vista como uma mercadoria, como um produto, como um bem do homem. Quando você lê o Antigo Testamento, você observa, por exemplo, que os mandamentos são feitos para quem? Para os homens. Para os homens. Quando tem lá nos mandamentos dizendo para não cobiçar a mulher do próximo, o mandamento, obviamente, não é para a mulher. Sim. O mandamento é para o homem. Então, toda a visão que o Antigo Testamento tem é uma visão machista, é uma visão patriarcal, é uma visão que põe a mulher abaixo do homem, como um objeto que pertence a ele. Então, por exemplo, quando se diz para o homem não desejar a mulher do próximo, não se está falando ali no Antigo Testamento de uma questão relacional, de amor, de afeto, de matrimônio. Não Fidelidade, tem nada, não tem nada disso. A discussão ali é patrimônio. Tanto é que o texto de Êxodo, ele não diz apenas não desejar a mulher do próximo, ele diz não desejar a casa do próximo, a mulher do próximo, o jumento do próximo. Nossa. Exatamente, porque a discussão é patrimonial. Entendi. O que se está fazendo ali é defesa da propriedade privada. Eles estão constituindo bases de uma sociedade e tem que constituir a base do respeito à propriedade privada. Então, a mulher entra como essa propriedade privada. Então, o que você vê no Antigo Testamento, no geral, tem suas exceções, se quiser eu falo, mas, no geral, é a mulher como submissa total ao homem, sem qualquer caráter de cidadania para ela. Mulher não tem voz, não tem vez, não tem atitude, não tem postura de ação, nada. Ela fica sempre na retaguarda do homem. Quando você vê o Antigo Testamento dessa forma, e você vai andando na leitura bíblica e chega no Novo Testamento, você leva um susto. Porque no Novo Testamento, a figura que desponta ali, logo no início do Evangelho, é uma mulher. E é muito curioso você fazer a comparação de Eva com Maria. Qual é a comparação que se faz? Uma das que se pode fazer. Eva, ela é criada por Deus lá no jardim, tirada da costela do lado do homem, mas Deus não fala com Eva em momento nenhum. Quando Eva é criada, já tem um mandamento dado por Deus a Adão, de não comer do fruto da árvore. Então a mulher, ela aparece na história quando Deus já deu os seus mandamentos, e quando Deus vai falar com a mulher, é só para condená-la. Deus só vai falar com a mulher no final do capítulo 3 de Gênesis, para condená-la. E ao longo do Antigo Testamento todo, Deus fala com os homens. Os mandamentos são para os homens. Aí volta lá para o Novo Testamento. Qual é o susto? O susto é que ali no Novo Testamento é uma mulher. É uma mulher
prometida em casamento, ou seja, ela já era posse de alguém, Tiago. Ela já era posse do José. Eles não moravam juntos, mas o contrato de noivado já previa o cuidado matrimonial, como se ela fosse mesmo já casada. Entende? Sim. Então, nesse momento, ela já sendo posse de um homem, só faltava agora fazer o casamento em si. Deus intervém nessa história, sem perguntar nada ao marido ou ao noivo, e convida Maria para um plano que invalidava a posse dela de José, né? E Maria aceita, diz o seu sim, e o resto da história a gente conhece. Então, o sim de Maria é uma ruptura completa na estrutura que o Antigo Testamento vinha apresentando. Porque o Antigo Testamento põe a mulher sempre abaixo das decisões masculinas. No Novo Testamento, a história começa com uma mulher tomando uma decisão alheia à opinião do dono dela, do marido dela, do noivo dela, como quer que seja. Então, é uma ruptura completa. Interessante, porque se a gente parar para pensar que Maria foi educada dentro dos costumes judaicos, até para ela isso já não era algo que deveria ser feito, né? Não deveria ser feito. A questão é que há um rompimento completo já de entrada no Novo Testamento. O Evangelho ele vem para fazer uma ruptura completa de todos aqueles costumes e práticas que foram sendo ensinados a partir de quem? A partir dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, por volta de 515 a.C., quando eles assumem o governo e começam a implantar a doutrina deles, que era uma doutrina para abafar a cultura dos camponeses, que tinha sua própria religião, que tinha os seus próprios ritos e que tinha suas sacerdotisas e profetisas. Quando eles assumem o poder, os sacerdotes, e vão de encontro com a liderança dos camponeses, que era mais feminina, então eles criam toda uma doutrina voltada para solapar as mulheres, porque era uma briga de liderança, a liderança dos sacerdotes com as lideranças femininas. É aí que Gênesis é escrito. Gênesis é escrito nesse contexto e se coloca a mulher em Gênesis como a castigada, aquela que faz o homem pecar. Porque as lideranças femininas estavam fazendo os homens pecarem. Essa é a ideia que está por detrás da simbologia da história de Adão e Eva. Inclusive, até hoje, dentre umas dessas interpretações, está que por Eva, o pecado entrou no mundo, e por Maria, a salvação. Exatamente, você faz essa comparação entre as duas Evas, que se chamam, né? A Eva pecadora e a Eva salvadora, que trouxe a salvação, que trouxe o filho dela. Exatamente. A gente, então, olhando esse sim de Maria, a gente pode entender, então, que, na verdade, foi um empoderamento feminino. Então, nesse sentido, não é uma submissão, esse sim, como algumas pessoas interpretam. Porque como ela foi quebrar essa ruptura, teve, na verdade, essa ruptura com o que estava vindo ali do Antigo Testamento, com o que era cultural da época, foi um ato ali de empoderamento, esse sim. Com certeza. Mas o que isso virou ao longo da história? Aí é que está. Como é que a figura de Maria foi sendo pregada ao longo da história e é pregada até hoje? Aí vai depender do objetivo do pregador. Certo. Porque não se esqueça nunca do seguinte, Tiago, aqui eu tenho na minha mão a Bíblia.
você já sabe o que significa a palavra Bíblia. Sim. Livrinhos. Ou seja, é um conjunto de livros escritos em tempos diferentes, em cultura diferente, por pessoas diferentes. É um conjunto de textos. Nem os livrinhos são únicos na sua autoria. Não tem alguém que sentou para escrever Gênesis. Tem vários textos que foram juntados e formaram um livro chamado Gênesis. Livro de autores diversos, de épocas diversas, de circunstâncias diversas. Então depende, é isso que nós vimos muito no curso, onde o protestante erra. Depende da intenção do pregador, qual a doutrina que ele quer extrair da Bíblia. Esse é o perigo. Sim. Então vamos à sua pergunta. Maria é uma figura de exaltação da mulher? Como é que você usou a palavra? Empoderamento. Empoderamento feminino? Ou é uma figura para a submissão feminina? Depende da pregação. Porque eu posso fazer uma pregação utilizando a mesma Bíblia, dizendo que Maria nos ensina que a mulher deve ser submissa ao homem. Porque Maria é a mulher do silêncio. Maria guarda as coisas no seu coração. Maria diz seu sim. Maria se coloca como aquela que faz o que tem que ser feito, sem reclamar, sem se impor. E eu construo aí toda uma doutrina que coloca a mulher nesse lugar do silêncio, nesse lugar somente de quem escuta. Posso fazer. Ou eu posso pegar a mesma Bíblia e colocar Maria na vanguarda, à frente. Maria que está caminhando à frente de José. Maria que tem uma missão divina. Ela é a primeira mulher chamada. Não é alguém que está dando suporte à missão do seu marido. É o contrário. É o marido que está dando suporte à sua mulher. Entende? Sim. Então vai depender do interesse da pregação. Agora, qual é a mensagem então genuína? Tirando os interesses que podem ter do pregador, um pregador que quer pregar uma mulher mais submissa, um pregador que quer pregar uma mulher mais empoderada, o que a gente pode ver mais na essência do Evangelho, sem esse viés de um lado ou do outro? A gente tem que ler o Evangelho e compreendê-lo na sua essência. E na sua essência, Maria é uma mulher de empoderamento feminino. Mas ela é uma mulher de empoderamento feminino na sua entrega. Sim. Entende? Sim. Então, eu não posso simplesmente olhar para Maria e dizer que ela é uma mulher que sozinha ela resolve tudo, que ela está à frente de tudo, jogando um empoderamento exagerado para ela, mas também eu não posso colocá-la como exemplo de uma figura que é subalterna a tudo. Então, Maria, ela resgata a dignidade da mulher, colocando a mulher em equilíbrio. Sim. E lendo tudo isso com um princípio que Paulo nos entrega na carta dele. Qual que é o princípio que ele nos entrega? Em Cristo já não há mulher nem homem. Ou seja, todos são iguais. O princípio que eu tenho que observar sempre é o princípio do Evangelho, onde Cristo tratou homens e mulheres de forma igual. Sim. Quando ele foi na casa de Marta e Maria, Maria, não a mãe dele, outra Maria, aos pés dele, ela estava lá ouvindo a conversa dos homens, e a Marta, irmã dela, fazendo as coisas na cozinha,
E ela pergunta assim: Jesus, você não se importa que ela não ajuda em nada? Aí Jesus diz: ela escolheu estar aqui. A mulher pode escolher estar junto dos homens para discutir teologia, o que era um absurdo naquele tempo. Mas Jesus resgata a dignidade da mulher. Veja que ele não colocou a mulher acima dos homens, nem homem acima de mulher, mas tratou igual, de forma equilibrada. Então, Maria é o resgate da dignidade da mulher. Sim. Com equilíbrio entre homem e mulher. Como diz Paulo, já em Cristo não há mais essa briga sexista. O que há é a igualdade. Sim. Nesse sentido, a gente pode interpretar o canto do Magnífica como Maria se colocando como essa pessoa protagonista, digamos assim, porque o canto do Magnífica, ela vai dizendo, né, que as gerações vão dizer que é a bem-aventurada, e ela vai meio que mostrando ali qual é o papel dela ali na história da salvação. Dá para interpretar o canto do Magnífica dessa forma, ou não é isso que o Magnífica quis dizer? Então, dá para você fazer essa interpretação, como a gente fala no curso de teologia, no sentido espiritual, né? Você pega aquela jovenzinha falando que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. É uma leitura espiritual do texto. Agora, se você fizer uma análise técnica do texto, Lucas não está falando ali de Maria. Está na boca de Maria esse canto. Certo. Mas ali Maria é a representante de Israel, da nova Israel, da Israel que é a igreja, que vai entregar ao mundo o seu filho, que é Jesus Cristo, Sim. para a salvação. Tanto é que esse canto do Magnífica, ele é uma cópia, entre aspas, do Cântico de Ana, no livro de Samuel. Então, Lucas põe na boca de Maria o Cântico de Ana, adaptado às circunstâncias ali do Evangelho, e ele coloca ali. A gente não pode afirmar, tecnicamente, lendo a Bíblia tecnicamente, que esse cântico de Maria saiu da boca de Maria. A estrutura do texto nos leva a entender que é uma construção representando ali Maria como a Israel, a nova Israel, o novo Israel, a igreja que está entregando o seu filho ao mundo. Interessante. Acaba que a gente tem sempre essa visão mais espiritual, né? Quando a gente vê essa leitura técnica assim, a gente entende mais de forma profunda, né, o texto bíblico, né, e o que o autor queria dizer na época, né? É porque a gente lê como se fosse realmente ali Maria falando dela, né? Eu estou terminando, Tiago, a leitura, o estudo dos 4 evangelhos. Sim. Versículo por versículo. Sim. Eu comecei em 2020. Sim. Aí em 2020 eu fiz Mateus. Aí em 2021 eu fiz A Mente de Paulo, que foi um outro curso. Aí em 2022 eu fiz Lucas, 2023 foi João, 2024 foi Romanos e agora 2025 a gente concluiu Marcos e agora o restinho de 2025 até o fim do ano a gente vai terminar capítulos de Mateus que em 2020 não tinha visto. Sim. Não tinha dado tempo lá. Então a gente vai terminar agora os 4 evangelhos. E eu estou pensando em fazer um aulão em dezembro. Sim. Com o título O que eu aprendi estudando os 4 evangelhos versículo por versículo. E a ideia nesse aulão, depois que eu tiver terminado agora o que resta de Mateus, é mostrar exatamente que a leitura dos evangelhos não pode ser, como nenhuma outra parte da Bíblia, ao pé da letra. Há nos evangelhos também simbologias, mitologias, narrativas construídas, assim como a gente encontra no Antigo Testamento. Sim. Então, por exemplo,
já que nós estamos falando de Maria, já adiantando aí o aulão de dezembro. Os textos principais que nós temos na Bíblia a respeito de Maria são construções literárias. Você tem 2 ou 3 textos que são assim mais próximos de uma realidade, efetivamente. Estou falando, gente, numa leitura técnica do texto bíblico. O que eu estou falando aqui é o que a gente faz no curso de teologia. Pega o texto e analisa tecnicamente. Eu não estou aqui pegando uma mensagem do texto. Eu não estou aqui tirando uma doutrina do texto. Não, eu estou analisando o texto tecnicamente. Tecnicamente, quais que são os textos que citam Maria que são mais próximos da prática do dia a dia que aconteceu com Jesus? É um texto onde louvam a Maria, está lá em Lucas 11. Uma mulher louva a Maria diante de Jesus, fala assim: bem-aventurado o ventre que te concebeu, benditos os peitos que te amamentaram. Aí Jesus responde para ela: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Então dá a impressão que Jesus deu um corte no louvor a Maria, né? É porque Jesus estava vendo a mulher louvando a mãe dele por ter sido útero, por ter sido peito. Mas Jesus fala, mas ela não é bendita por essas coisas. Ela ouviu. Ela é bendita porque ouviu a palavra. Sim. Então, esse é um texto que está bem num contexto de vida pública de Jesus. Legal. É diferente dos contextos iniciais de Lucas, que são narrativas bem construídas, mas que são construções literárias. A gente não pode pegar aqueles textos inicialmente ali do anjo falando, tendo aquele diálogo com Maria e pensar que foi naqueles termos. Porque esse texto, por exemplo, do anjo falando com Maria, é a mesma construção da anunciação que foi feita no Antigo Testamento de Sansão. A construção é a mesma. É como se Lucas tivesse lido o Antigo Testamento e reproduziu ali. Entende? Então, ler a Bíblia, você pode ler de 2 maneiras. Uma é para tirar uma mensagem, a Igreja Católica lê e tira uma doutrina, beleza. E a outra forma é ler tecnicamente, entendendo realmente qual o gênero literário, como é que aquele texto foi escrito, o que ele representava à época. Isso é coisa de teologia. Muito bom. E dentro desse sentido de entender e estudar, o que é Mariologia? O que é o estudo da Mariologia? Então, logia é estudo, né? Uhum. Maria É o estudo de de Maria. Maria. Mariologia é o estudo de Maria. É como que Maria se coloca na Bíblia, como que a igreja entende Maria na vida cristã, quais são as doutrinas que são aplicadas a Maria, os dogmas marianos que a igreja foi construindo, são 4. Então, a gente estuda na Mariologia um pouco da história dessa fé de Maria que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. A fé em Maria, ela não é inicial na igreja. Ela é um desenvolvimento teológico. Por exemplo, a Ave Maria, que a gente reza hoje, ela só surgiu como está hoje lá em 1400. Então, durante 1400 anos, não tinha Ave Maria. É uma oração de 800, de quanto? A gente está em 2600, quase 700 anos para cá. Ela começou, sabe como é que começou a Ave Maria? Só com as 2 primeiras frases. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, que é do anjo, que está lá em Lucas, e depois Isabel, bendito sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. A Ave Maria inicial era só essas duas frases aí. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, é só de 1300 e pouco para cá, e aí lá em 1400 é que já tem a Ave Maria como a gente reza hoje. Muito bom, interessantíssimo. E só para a gente finalizar esse assunto sobre Maria... Já, hoje tem mais coisa. É? Hoje nós temos um Tá na Fé ou Tá Demais especial. Hoje não tem vídeo, mas a imagem fala mais do que... 1000 palavras? Mais 1000 palavras, né? Então... Fica aí, segura na cadeira aí. Então, hoje é bom, só pra gente finalizar, o que a gente pode aprender com esse empoderamento ou essa submissão de Nossa Senhora na nossa vida hoje, né? Eu sei que eu sempre pergunto pra você as questões técnicas, mas agora até tirando essa visão espiritual, e talvez seja uma coisa que os alunos gostem também de escutar o professor, que fala sempre das questões técnicas, na sua vida também, assim, o que Nossa Senhora pode representar, o que ela representa também no seu dia a dia, e o que pode representar na nossa também como bom cristão. Devoção a Maria é algo muito próprio do católico. Quando surgiu a Reforma Protestante, 1517, os protestantes levantaram a bandeira de Jesus, do Evangelho, e estão corretos nisso. Os católicos, eles, para fazer um contraponto, o que a Contra-Reforma fez? Incentivou as devoções populares, incentivou o rosário, incentivou a novena, incentivou as ladainhas. Então, os católicos ficaram incentivados pelas devoções populares, enquanto os protestantes fixavam os olhares na Bíblia. Isso. Então, ficou muito marcada essa diferença do católico para o protestante. Eu acho que deve ser uma das maiores diferenças. Eu não vou dizer a maior, mas é uma das maiores diferenças. O católico, ele tem essa devoção por Maria. Agora, qual é o sentido de ter uma devoção por Maria? O único sentido que pode ter uma devoção a Maria é você ser, para ela, um filho como Jesus foi. Não há sentido em ser devoto de Maria se a devoção for para ficar pedindo coisas a ela, imaginando que ela vai conseguir de Deus o que você não conseguiria. Isso é um absurdo. Isso beira a idolatria. Verdade. Porque o que acontece, Thiago? Psicologicamente, muita gente tem problema com o pai. Sim. Existe muito mais gente com problema com o pai do que com problema com mãe. É verdade. Concorda? Pai é um bicho mais difícil. Eu sei que eu sou pai. Então, geralmente, o afeto é muito mais com a mãe. Não é? Sim. E por termos dificuldades com o pai, não todos, mas uma boa parte da população tem, pergunte a Freud, você tem um grupo de pessoas que prefere falar com a mãe. E isso é transferido para a relação espiritual. Então, para muita gente é confortável ter uma mamãe no céu. Então, a devoção a Maria parte muito daí também, dessa necessidade de se conectar a uma figura feminina, uma mãe, porque tem problemas com o pai, e projetando o pai que ele tem na terra em Deus, Deus fica um pouco mais distante da cabeça dele. Mas não pode ser isso que movimente a devoção a Maria. Porque o Pai que está no céu é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo. É o Pai que sabe tudo que você precisa antes que você peça, como diz Jesus. Então, a minha devoção a Maria, Tiago, não pode ser porque eu tenho medo de Deus, porque eu acho que Deus não vai me dar o que eu quero, porque eu acho que se eu falar com a mamãe, ela vai dar um jeitinho melhor e o pai vai dar o que eu quero. Não, Deus não é uma prefeitura,
que precise de contatos, né? Você tem um contato lá dentro da prefeitura, Tiago, para mim, para me acelerar isso aqui? É a mesma coisa. Você tem um contato lá no céu para me acelerar uma coisa com Deus? Ah, tem Maria. Fala com ela que ela dá um jeitinho para você. Não pode. Isso é brincadeira de criança. Isso é fé infantil. Entendi. A minha devoção a Maria só tem sentido se for por um motivo, Tiago. E o motivo é que eu seja para ela um outro Jesus. Muito bonito. Se a minha relação com a minha mãe do céu for para me tornar um outro Jesus na terra, aí vale a pena ser devoto de Maria. Tem uma tirinha que mostra São Pedro na porta do céu, com uma lista, né, de quem tá com o nome para entrar no céu. E ele vê que tem gente entrando no céu que não tá com o nome na lista. Aí escuta só. Aí ele fica indignado, ele fala assim, ele chega para Jesus e fala, olha, tá entrando gente aqui que não tá com o nome aqui não. Aí ele vira para São Pedro e fala assim, não se preocupe que isso são coisas de minha mãe. Aí mostra o terço assim gigante, as pessoas subindo pro céu, se agarrando no rosário, no terço. Então a tirinha mostra isso, né? Se não tá no nome na planilha ali do São Pedro, vai por Maria. Pelo menos Jesus está aprovando. Aprovou. Então tá bom. Então, se Jesus aprovou, tá bom. Não é a aprovação de São Pedro, porque a salvação é de Jesus. Inclusive, para fechar o tema, durante muito tempo, a igreja não, teólogos e bispos da igreja quiseram dar a Maria um título chamado corredentora. Já ouviu falar Já desse ouvi título? falar. No Concílio Vaticano I, em 1870, tinha um documento já pronto para aprovação desse título. Seria o 5º dogma de Maria hoje. Seria um dogma que Maria seria a corredentora. Corredentora quer dizer o quê? Que ela é salvadora junto com Jesus. Ela está ali, ó. Esse dogma, esse documento não foi aprovado do concílio, que inclusive foi suspenso por causa de uma guerra. Depois, no Concílio Vaticano II, isso voltou. Também não teve andamento. Alguns papas usaram esse título, mas não de forma dogmática, de forma romântica, de forma espiritual, usaram esse título, corredentora, mas não nada de doutrina, né? Em 2019, o Papa Francisco encerrou essa discussão. O Papa Francisco fez um pronunciamento dizendo que Maria não pode ser chamada de corredentora, porque ela não salva ninguém. A salvação é obra exclusiva de Deus, do Pai em Cristo. Ou seja, a salvação é obra de Deus. Então, hoje, desde 2019, o Papa Francisco fechou essa ideia de chamar Maria de corredentora. Hoje é dia 21 de setembro, aniversário de Maria hoje, minha filha. Parabéns. Isso. 12 anos, hein, Maria? Tô de olho em você. Hoje a primeira leitura é da profecia de Amós. Amós. Já leu esse livro? Nunca li. É um livro do Antigo Testamento, bem voltado para questões sociais. A ideia é um homem que era um agropecuário, ele é do agro. Ele é agro. Agro. O agro é top. O agro é como é que fala? Agro tem isso, uma chamada lá. Top não. Não. O agro é pop. É pop. É pop. O agro é pop. É. Isso. Então ele, tendo lá uma fazenda com criação, com produção, com funcionário, ele larga essa fazenda e vai lá apontar o dedo na cara do rei de Israel, o Israel Norte ainda, não é o Israel que virou mais tarde o antigo Judá, não, era o Israel Norte. Então ele vai lá e aponta o dedo na cara do rei e fala que ele está tratando o pobre com humilhação, não está distribuindo a renda para o pobre, não está permitindo o pobre viver bem. Era um TL, brincadeira. Não, mas muita gente pode ler o Amós como uma teologia da libertação mesmo. Vendo? Ele é. E aí,
Eu vou ler um texto para você, que é o texto da liturgia de hoje, Sim. Amós 8, de 4 a 7. E lembra que eu li um salmo aqui outro dia, que eu falei assim, Tiago, vou ler o salmo e você me diz o período em que foi escrito esse salmo. Sim. Vou ler Amós e você me diz em qual período ele foi escrito. Tá. Prestou atenção? Prestei atenção. Primeira leitura. Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças? Dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Primeira leitura de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo bem. Quem foi à missa, ouviu isso. Sim. Te pergunto, Tiago, qual é o período de produção desse texto? Se fosse pela lógica, seria antes do período do governo dos sacerdotes. Mas você o não quê? ia me perguntar isso à toa. Não, Talvez você seja... está muito vacinado. Talvez seja um curto-circuito aí na história, e aí sempre tem aquele encaixe que o pessoal faz, né? Então, pelo que vai aí no andar da carruagem, é esse período aí provavelmente é do governo sacerdotal. Então, vamos lá. O livro de Amós é tido como um dos livros mais antigos, se não for o mais antigo da Bíblia, enquanto livro completo. Você falou isso aqui. Já falei isso. Uhum. Então quer dizer que eu não mudei de opinião ainda. Não. Pode ser que eu mude, mas por enquanto é essa. Até hoje. Até hoje é isso. Então você tem o livro de Amós como um livro bem antigo, 800 anos antes de Cristo, que é essa história que eu contei. Ele vai lá no reino de Israel, aponta o dedo lá contra o rei, você está cometendo injustiça, blá, blá, blá. Pronto. Por que eu chamei atenção para esse texto de hoje? O texto da liturgia é Amós 8, de 4 a 7. Sim. Como é que a gente sabe, relembrando quem não viu o podcast aí semanas atrás, como é que a gente sabe localizar no Antigo Testamento a data de um texto? Pelo assunto dele. Verdade. Se ele está tratando de pobre, de questões sociais, de questão de distribuição de terra, é um texto anterior à doutrina dos sacerdotes. Antes da doutrina dos sacerdotes são os reis. E a questão dos reis é justiça social. Então, quando o rei não faz justiça social, o profeta se levanta contra o rei. Isso é a conversa do Antigo Testamento antes dos sacerdotes tomarem o poder. Depois que os sacerdotes assumem o templo de Jerusalém e o governo, e acaba o tempo dos reis, a doutrina é outra. A doutrina dos sacerdotes é pecado, castigo, condenação, sacrifício. Então, sempre que você lê pecado, castigo, condenação, sacrifícios no templo, aí você está falando não do período dos reis, você está falando do período pós o cativeiro da Babilônia, que é o período dos sacerdotes. Por que eu estou chamando a atenção para esse texto aqui? Porque esse texto começa assim, versículo 4. Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Está falando de quê? Do pobre. Do pobre. Então, isso é um texto antes. Aí ele coloca o versículo 5. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? A lua nova era uma festa sacerdotal do templo de Jerusalém. Certo. E o sábado para darmos pronta saída ao trigo? O sábado é uma doutrina do templo de Jerusalém. Certo. E aí ele volta no versículo 6 falar do pobre. Dominar os pobres com dinheiro, os humildes com par de sandálias. E aí vai falando. O que nós temos nesse texto, Tiago? A famosa glosa, ou interpolação. Esse texto viajou no tempo, ele começou a ser escrito lá no tempo de Amós.
Quando chegou no tempo dos sacerdotes, que já havia festa da lua nova, que já havia festa do o guardar o sábado, alguém acrescentou aqui o versículo 5. Então, esse versículo 5 é um acréscimo ao texto de Amós. E assim a gente encontra na Bíblia toda. Nesse texto, hoje a liturgia parou no versículo 7. Mas nesse texto de Amós, se você continuar lendo, tem um versículo 9, que fala que por causa dessa injustiça do pobre, Deus vai mandar as pessoas fazerem luto. E aí está dizendo que Deus vai mandar cada um fazer uma tonsura na cabeça, raspar a cabeça. Porque esse era o modo como eles faziam luto lá no tempo de Amós. Por que eu estou chamando a atenção? Porque em Deuteronômio 14:1, que já é um livro do tempo dos sacerdotes, é proibido fazer tonsura, é proibido raspar a cabeça. Porque na época dos sacerdotes se viu que essa era uma prática não da religião dos sacerdotes. Então você vê que na mesma Bíblia, manda fazer a tonsura no luto e manda proibir a tonsura no luto. Exatamente. Por quê? São textos escritos em épocas totalmente diferentes. Exatamente. E é sempre bom a gente entender o contexto para não arrumar pretexto. Muito bom, Tiago. E isso a gente aprende aonde, Carlos Na Magliano? Bíblia Mais. O curso de teologia que está com as matrículas abertas, cujo link de inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo. Também está no QR Code aqui que está aparecendo na tela. É só você fotografar com o seu celular, se você estiver vendo pela televisão, e fazer a sua inscrição. Ou quem está nos grupos, que está recebendo aí os links de inscrição desde quinta-feira. Então, se você está nesse grupo também, pode fazer a sua inscrição. É exatamente esse tipo de leitura que a gente faz no curso de teologia. Vai ter gente perguntando como que faz para entrar nesses grupos, Carlos. O grupo, não tenho como agora dizer, porque eu teria que ter um link para você entrar no grupo. Por enquanto, eu não posso dizer como você entra no grupo, porque não tem link para isso agora. Mas clica no formulário de inscrição que está aqui abaixo, faz sua inscrição, que aí você vai entrar para o grupo de alunos. Ai, que maravilha. Tá bom? Bom demais. E agora, o fatídico, não sei se é assim que fala, mas é aí. Fatídico porque alguém vai morrer? Não sei, vamos lá. Talvez pode, né? Não, mas não precisa tanto. Vamos lá, o quadro polêmico aí, que é o Tá na Fé ou Tá Demais. Nos comentários o pessoal fica colocando cada um a sua opinião. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Não é óbvio. Mas isso é maravilhoso. Eu aqui, longe de ser guru... Eu também não. Longe de ser inerrante. Exatamente. Tá doido. Mas hoje... O espaço é pra gente comentar mesmo. Hoje a gente não vai assistir nenhum vídeo, a gente vai ler um story do O Catequista. Esse site é bom. Eu gosto. Qual é o nome do diácono? Eu tenho que pegar a cola aqui. Alexandre Varela. Deixa eu pegar aqui a cola pra gente não errar, né? Falar direitinho aqui, dar o crédito direitinho. Qual que é o nome do diácono que faz o site do Catequista? Que atenção, gente. É Varela mesmo. É um bom site para você fazer pesquisas sobre a fé católica. Sim. O Catequista. É Diácono Permanente Alexandre Varela. Não falei, olha. Muito bom. Eu sei. Vamos lá, Thalia, coloca na tela pra gente aí, pra gente ler o que o diácono colocou lá no Instagram. Você vai ler, Carlos? Ou quer que eu leia? Bom, quem me mandou isso aí foi uma... Eu não sei se ela é aluna ou se ela acompanha aqui pelo YouTube. É a Caroline Rocha. Tá. Ela me mandou, falou assim, queria que comentasse isso aí no Tá na Fé ou Tá Demais. Legal. Porque eu fico com dúvida, porque eu gosto de assistir o que você fala, e o Catequista publicou isso aí. Então vamos ler. Lê aí, Tiago, você que está com a vista melhor que a minha. Tá, a pergunta é a seguinte, se Adão e Eva é uma história alegórica, como fica a genealogia de Jesus? Eles perguntaram para o Catequista se Adão e Eva é uma figura alegórica, que é o que eu falo aqui. Sim. Insistentemente, que Adão e Eva é uma figura alegórica, Sim. simbólica.
Aí estão perguntando como é que fica a genealogia de Jesus. Sim. Lê a resposta Aí dele. o diácono respondeu o seguinte: beira a heresia negar a existência de um único casal original, Adão e Eva. Opa! Chamou de herege. Vamos devagar. Ô, diácono, calma. Fica calma aí. Fica calmo. Pera lá, né? Tá. Deixa eu só comentar esse pedacinho. Tá. Porque ela perguntou se Adão e Eva é uma história alegórica, como fica a genealogia de Jesus. Eu não vou entrar na genealogia de Jesus agora. Inclusive, para quem está nos cursos bíblicos da Bíblia Mais, vai ser a primeira aula, dia 29 de setembro, agora às 8 da noite, a gente vai estudar a genealogia de Jesus. É esse texto aí. Mateus 1, que é aquele texto chato. Fulano gerou fulano, gerou fulano, que é chato, mas é sensacional. Então a gente vai começar a estudar ele agora. Vamos só ficar na história alegórica de Adão e Eva. Aí ele responde: beira a heresia negar a existência de um único casal original, que é Adão e Eva. Bom, para ele, Adão e Eva existiram enquanto um casal original. Não é isso? Ele está Sim. dizendo aí. Continua lá. O fato de a narrativa sobre esse casal ser cercada de elementos mitológicos, como foram moldados do barro, não significa que a história da vida deles não seja... Perdão. Que a história da vida deles seja fictícia. Então, para lá. Ele fala assim, ó. Você não pode negar que existiu Adão e Eva só porque a história deles é simbólica. Foi feito do barro ali, né? Mas veja bem, se você tirar o simbolismo da história de Adão e Eva, sobra o quê, Tiago? Nada, praticamente. O homem é feito barro, a mulher é de costela. Sim, Eles conversam com uma cobra que fala. é verdade. Eles comem um fruto de uma árvore. Eles são expulsos de um paraíso. Me mostra nessa história um elemento que não é simbólico. Não tem. Sim. A construção toda é mitológica. A construção toda é simbólica. Sim. E há algum problema de dizer que Adão e Eva é uma simbologia? Não, não tem nenhum problema. Só que agora eu quero chamar a atenção para umas coisas e depois você lê o último pedaço lá, Tiago. Olha que interessante, Tiago. Olha bem. Sim. Eu trouxe um documento aqui do Vaticano, eu peguei no site do Vaticano, sobre o caráter histórico dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. É da Pontifícia Comissão Bíblica. Esse documento sabe de quando é? 30 de junho de 1909. Nossa. Você já era nascido? Não? Grava aí, gente. 1909. Perguntaram ao Vaticano o seguinte. Não vou ler tudo, mas está dizendo que o Gênesis contém histórias simbólicas. Aí está perguntando: é certo dizer que contém fábulas extraídas de mitologias ou cosmogonias dos povos antigos e adaptadas pelo autor sagrado à doutrina monoteísta, eliminando o erro politeísta, ou alegorias e símbolos sem base na realidade objetiva, propostos na forma de história para inculcar verdades religiosas e filosóficas? Ou, finalmente, dizer que a história do Gênesis são lendas, em parte históricas e parte fictícias, livremente compostas para a instrução e edificação dos espíritos? Preste atenção. A pergunta que foi feita ao Vaticano foi a seguinte, em resumo: pode-se dizer que Gênesis tem mitologia? Pode-se dizer que Gênesis foi retirado de contos de outros povos? Essa é a pergunta. Qual foi a resposta, Tiago, do Vaticano? Sim? Não. Ué. O Vaticano está dizendo aqui, ó, não pode falar que a história de Gênesis é mitologia. Ué. Não pode falar que é símbolo. Não pode falar que é lenda. Não pode falar que foi retirado de mitologia de outros povos. E aí, como que fica? É o que eu falo o tempo todo.
Aí, ó, documento do Vaticano. Sim. A cara do Tiago. Aí, vamos avançar? Vamos. De quando é esse documento? 1909. 1909. Em 1943, Sim. isso eu comentei no curso Onde o Protestante Erra. Houve um documento do Papa Pio XII autorizando o estudo bíblico de forma crítica, de forma histórica. A encíclica que ele publicou é a Divino Afflante Spiritu. E o Papa Pio XII disse: por isso é absolutamente necessário que os exegetas católicos, sem negligenciar nem rejeitar as descobertas recentes, apliquem-se diligentemente ao estudo dos livros originais nas línguas próprias em que foram escritos. Só assim poderão discernir com mais exatidão o que os autores sagrados quiseram dizer e realmente disseram. Então, dizer que não é simbologia a história de Adão e Eva, isso é de 1909. Em 1943, o Papa já resolveu isso. É 100 e poucos anos já, né? Aí, mais tarde, outro documento do Vaticano. O Papa São João Paulo II, em 22 de outubro de 1996. Você já era nascido? Em outubro já. Já? Você nasceu em 96? Aham. Então, o Nasci em Papa maio. estava falando de Adão e Eva, você nascendo. Sim. Então, pronto. O Papa São João Paulo II faz um discurso à Pontifícia Academia do Vaticano de Ciência, e ele fala o seguinte, olha essa, o exegeta é esse que faz a leitura crítica do texto, técnica, o exegeta e o teólogo devem manter-se informados sobre os resultados alcançados pelas ciências naturais. Ouviu? Sim. O exegeta e o teólogo devem manter-se informados sobre os resultados alcançados pelas ciências naturais. Ou seja, nós que estamos aqui fazendo a interpretação da Bíblia, temos que estar por dentro do que as ciências estão pregando. E aí, como é que termina ali a resposta do nosso catequista? Lê ali. Inclusive, as últimas descobertas científicas apontam para a existência de um único casal original. Aí, meu irmão, é que está falhando nesse ponto aí. Por que está falhando aí? Porque não há na ciência nenhuma descoberta no sentido de que o ser humano veio de um casal original. Ao contrário, o que confunde muita gente é que a ciência desenvolveu uma tese chamada Eva mitocondrial. Você já ouviu falar? Não. Botou esse nome, Eva. Uhum. Qual que é a história da Eva mitocondrial? Veja, eu não sou especialista na biologia, tá? Você pergunte isso aí a qualquer professor de biologia que ele vai te responder muito melhor. Eu só estou dando uma palavra de um leigo aqui no assunto, mas você pergunta a um professor de biologia, que você conhece aí. Eva mitocondrial. Eles quiseram descobrir, Tiago, qual que era a ancestral mais próxima e que pegasse todo mundo da humanidade hoje. Ou seja, todo mundo que está vivo hoje. Isso foi uma pesquisa lá de 2000 e pouco. Todo mundo que está vivo hoje, se a gente pegar a mitocôndria de todo mundo, essa mitocôndria veio de quem? Qual que é a ancestral mais próxima que nós temos? Aí eles chegaram, por contas matemáticas, chegaram a uma mulher de 120 a 200 mil anos atrás na África. Essa mulher de 120, vamos botar 120 mil anos, da África, é a nossa mãe mitocondrial. Todo mundo tem a mitocôndria que veio dela.
E aí eles puseram como simbologia o nome Eva, para significar a mãe de todo mundo. Mas veja, essa Eva mitocondrial não é a primeira mulher que existiu. E nem é a mãe de todos os seres humanos que já existiram. Eles chegaram na Eva, ou seja, na primeira mulher, que atualmente as mitocôndrias vieram dela. Mas teve seres humanos que não vieram dela, que não estão entre nós hoje, e teve humanidade antes dela. Então, o que ele fala que a ciência está descobrindo, não consta isso. Aí você vai falar, mas essa Eva tinha um Adão? Sim. A ciência botou o nome de Adão cromossomo Y. Que aí o cromossomo Y masculino vem da onde? Aí eles foram, através de contas matemáticas, e chegaram num homem. Só que esse homem, que é chamado de Adão cromossomo Y, ele é de 300 mil anos atrás. Ele não conviveu com essa Eva mitocondrial. Então não é um casal, entendeu? Então, aqui, eu não estou refutando, eu estou apenas comentando o que ele anotou, porque toca diretamente no que a gente vem falando aqui. É verdade. E o que a gente vem falando é baseado em pesquisas científicas, em arqueologia, em história, em coisa séria. E aí essa minha aluna, que ficou com a dúvida, estou levando a resposta para ela, tá bom? Sim. Cientificamente falando, não há nenhuma indicação de que a gente venha efetivamente de um único casal. Sim. O Papa Pio XII, também escrevendo sobre isso, ele botou nas encíclicas dele que ele acreditava que víamos de um casal. Mas isso já foi superado pela ciência há muito tempo. Para encerrar o assunto, recomendo a leitura desse livro aqui. Ratzinger, já ouviu falar do Ratzinger? Bento XVI. É o Bento XVI. Quando ele era cardeal ainda, ele fez uma sequência de homilias sobre Gênesis 1, 2 e 3. O livro é esse. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu até marquei aqui, mas não vou ler, senão vai ficar muito grande. Onde ele fala que não se lê os textos de Adão e Eva a não ser como símbolos. Nunca como história real. Sim. Está aqui. Um dos grandes teólogos da Bento igreja, XVI, né? exatamente. Sim. Eu acredito, abrindo parênteses aqui, que com o passar dos anos, o Ratzinger, né, o Bento XVI, vai ser aí declarado um doutor da igreja pelo conhecimento que ele tinha. Os textos dele são maravilhosos. Muito bom. Dentro desse campo científico, Carlos, a gente nunca falou sobre isso aqui, nem no podcast, e, pelo menos comigo nas aulas a gente não falou sobre isso. A questão dos dinossauros, sabe? Que tem gente, por exemplo, os adventistas acham que conviveram praticamente no mesmo período, né? O dinossauro com o ser humano. O problema dos adventistas é ler a Bíblia ao pé da letra. Sim. E eles têm uma doutrina deles, que eles ensinam até nas faculdades deles, que o mundo tem 6 mil anos. Certo. Porque a contagem do planeta Terra para eles começa com a cronologia bíblica. Então, eles levam a cronologia bíblica ao pé da letra e, somando as datas que tem lá, dá 6 mil anos de existência para o mundo. Inclusive, tem um arqueólogo muito famoso na internet, adventista, que ensina isso. Sim. Porque ele tem que ensinar o que a igreja dele prega. Sim. Que o mundo tem 6 mil anos. Mas isso é totalmente anticientífico. Isso não se tem dúvida de que está errado. Sim, sim. Então, o posicionamento da igreja nesse sentido, por exemplo, da questão dos dinossauros, é o mesmo que a ciência fala, porque acaba batendo muito com essa questão. Se Deus criou o mundo com o ser humano, aonde que entrou o dinossauro no meio disso tudo? Não, na Bíblia não vai falar de dinossauro, porque quando escreveram da Bíblia não sabia de dinossauro. Então é óbvio que não vão falar aqui. Mas a existência dos dinossauros é provada. Sim. Isso não tem dúvida. O ser humano vem muito depois dos dinossauros. O ser humano na Terra é novinho, gente. Quando a gente fala assim, tem 300 mil anos, você fala, é muito tempo. Em termos de planeta Terra, não é nada. Nós estamos aqui há 1 hora. Se a gente comparar
a história do planeta Terra todinho. Eu tinha lido um artigo do Dom Estevão, eu vou procurar para até publicar na internet, no Instagram, que é bacana. Ele põe toda a história da Terra como se ela acontecesse dentro de 24 horas. Imagina, desde que a Terra começou até hoje, se a gente juntar essa história toda para ela caber dentro de um dia. Então, se a história humana não, a história do planeta Terra fosse de 24 horas, sabe há quanto tempo o ser humano tinha aparecido sobre a Terra? 1 minuto. 1 minuto. Há 1 minuto que nós estávamos aqui. O resto para trás todinho é a história do planeta, 500 dinossauros, 500 isso tudo. Pois é, maravilhoso, hein? Conhecimento liberta. Bacana demais, Tiago. Exatamente. Agora nós vamos para os católicos que querem saber. Tem pergunta? Tem algumas perguntas para hoje. Pergunta boa? Eu achei que são boas. Eu tô dando uma olhada lá nos comentários e tô vendo que o pessoal não tem colocado tantas perguntas. Então, Tiago... Eu não sei. Olha para a lente da verdade que está ali Uhum. e faça o seu apelo. Eu não sei se os podcasts estão sendo tão esclarecedor que o pessoal tá ficando sem dúvida. Talvez não. Eu não sei. Eu, quando tinha matéria de psicologia, eu estava dentro do meu estudo de teologia, tinha uma matéria de psicologia. A aula era tão difícil que não tinha pergunta, porque ninguém entendia nada, vai perguntar o quê? Pois é. Pode ser isso Será também. que é isso? Pode ser isso. Então, deixa sua pergunta aí, deixa seu comentário. Como a gente sempre fala aqui, o seu comentário ajuda o nosso podcast a ser enviado para outras pessoas que não são inscritos do canal, por exemplo, passam a conhecer o canal, passam a conhecer o nosso trabalho, e você pode também deixar o seu comentário com uma pergunta, tirando aí a sua dúvida. Não tem pergunta ruim. Ruim é não fazer a pergunta. Quem pergunta é burro por 5 minutos. E quem não pergunta é burro para sempre. Exatamente. A Maria Alice está perguntando o seguinte: professor, ficou claro para mim que só poderá fazer a petição do processo de nulidade matrimonial com a anuência dos 2 cônjuges. Estou certo? E se para uma das partes isso não tem importância? Por exemplo, uma das partes não tem o desejo da comunhão. Como se faz? O outro fica refém? O seu testemunho sincero com provas não vale? Obrigada, parabéns para vocês, por todos envolvidos, pelo podcast Maria Alice, do Rio de Janeiro. Maria Alice, não, eu não sei de onde você tirou essa informação. Não precisa dos 2 para entrarem com o processo de nulidade. Basta um. Se o outro também estiver junto nisso, ótimo, mas veja bem, já separou, já divorciou, já quebrou o pau. Você acha que vai ter unidade para entrar com o processo de nulidade? Claro que não vai. Então, uma parte entra. Aí o tribunal vai comunicar a outra parte. Se a outra parte vier colaborar, bem. Se não vier, o processo corre assim mesmo. Senão, um ia ficar refém do outro, né? Claro que não. Muito bom. A Alba comentou o seguinte: professor Carlos e Tiago, parabéns pelo excelente podcast. Extremamente atual e com muita procura. Que programa espetacular. A doutora Tatiana é maravilhosa e esclareceu muitas dúvidas. Mas vou deixar uma dúvida aqui, caso seja possível responder em algum momento. Duvide. A doutora Tatiana falou sobre a escassez de profissionais no Tribunal Eclesiástico do Brasil. E também falou sobre uma formação que o Papa Francisco liberou para que mais profissionais pudessem ser formados nesse tema. Será que uma pessoa com curso superior em outra área e não advocacia poderia fazer essa formação e atuar para ajudar a liberar mais processos de nulidade? E caso seja possível, como conseguiríamos saber as instituições sérias que possuem esta formação aqui no Brasil? Muitíssimo obrigada desde já. Gratidão imensa por tanta generosidade em compartilhar informações muito preciosas. Sou aluna da Bíblia Mais e Teologia e amo as suas aulas. Beijos
grandes em todos vocês, inclusive Natalia, uma querida. Que Deus abençoe infinitamente vocês, Alba do Rio de Janeiro. Aí, Thalia, manda um abraço pra Alba. Um abraço, Alba, um beijo. Muito bem. Bom, o que o direito canônico exige é que a pessoa seja formada e conhecedora do direito canônico. Ela tenha conhecimento do direito da igreja. Então, a pessoa não precisa ser advogada. Ela não precisa ter a carteirinha da OAB. Mas ela tem que ter uma formação em direito canônico. Aí você pode procurar alguma universidade católica que ofereça essa cadeira de formação em direito canônico. Aí você pode fazer essa cadeira, se especializar no direito canônico e se colocar à disposição do tribunal eclesiástico. Tá bem? Muito bom. A Cristiane Brandão perguntou o seguinte: Carlos, em relação à carta de Paulo, eu entendi o que você explicou, que na ausência da condição perfeita, fazes aquilo que minimize a imperfeição. Ela está comentando de um podcast que eu falei de Paulo com Filemon, né? Exatamente. Filemon era escravagista. Isso. Falo isso em relação a Paulo ser favor ou não ter um escravo. Isso. É contenção de... É minimizar danos. Você não pode ser perfeito, mas dentro da sua condição, qual é o melhor que você pode fazer, embora não seja perfeito? Foi nessa linha. Aí ela está perguntando, mas sabe-se se Filemon, por ser convertido, ele realmente foi mudando aos poucos a maneira de como tratar os escravos? Ele fez o que Paulo pediu? Sabe-se de algo? Obrigado a toda a equipe. Não se tem informação segura sobre isso. A única coisa que sobrou dessa história foi essa carta, que é um bilhete, né, de 25 versículos de Paulo a Filemon. Agora, se Filemon recebeu de volta o amigo de Paulo lá da cadeia, se Filemon o tratou como irmão, se não tratou, a gente não sabe. Sim. A última pergunta que eu separei aqui, na verdade, você já comentou aqui, mas eu vou trazer de novo para a gente fazer um gancho para falar sobre a gravação aí da genealogia de Jesus lá em Mateus, que são os próximos aí que está chegando. Ângela das Graças comentou o seguinte: prestei atenção no evangelho de hoje e me perguntei da onde que vem a descendência de Jesus e por que que vem de José, se ele é o pai adotivo. Quando puder falar sobre isso, obrigada. Essa é boa demais, hein? Bom, isso vamos deixar para a gente estudar no Evangelho de Mateus, capítulo 1. A gente começa dia 29, para quem é aluno da Bíblia Mais dos cursos bíblicos. Então, começa de segunda-feira, dia 29, estudo da genealogia de Jesus. E para quem quer fazer a teologia, cujas inscrições estão abertas, link no QR Code, link aqui embaixo na descrição do vídeo, link nos grupos de WhatsApp para quem participa. Bom, para quem está com esses links todos em mãos, a gente vai começar no dia 30, terça-feira, o novo curso de São Miguel a Satanás. Eita! História, mitos e realidade. Sabia que no retiro de carnaval que eu participei tinha uma música falando que Miguel tá boladão? Então canta. Miguel tá boladão, na frente do bonde com a espada na mão. Miguel tá boladão, na frente do bonde com a espada na mão. Bom, eu vou ficar quieto, porque já é domingo, já tá tarde. Eu não vou falar nada dessa história de Meu espada na irmão. mão. Eu vou ficar quieto. É Miguel, meu irmão. Então, eu sei, mas agora vai pro meu achismo, que essa história está entre Gênesis 2 e Gênesis 3. A história ali de Miguel expulsando Satanás do inferno. Aí Não, entra a tradição da Gênesis igreja. 6. Gênesis 6? É. Então, a pregação que eu vi do Moisés Rocha, que a gente já reagiu aqui, não está correta. Então. Não. A história do Miguel começa em Gênesis 6. Uhum. E vai parar num livro apócrifo, que não está na Bíblia, que é o livro de Enoque. Enoque. E nós vamos estudar o livro de Enoque nesse curso. Porque o que se fala de Miguel é do livro de Enoque. Eita, apócrifo. Tem o anjo Miguel em Daniel, Certo. mas o desenvolvimento mesmo que nós temos de Miguel é do livro apócrifo de Enoque. Muito bom. Programação top, hein? O quê? Hã?
Não tô trabalhando quase nada, Tiago. É, bem pouco, né? Bem pouco. Já que a gente falou nesse podcast sobre Maria, fala um pouquinho pra gente do livro Estudando nos Passos de Maria. Ah, esse livro aqui, filma aí, Thalia, Estudando nos Passos de Maria, é um livro em que eu converso com um pastor a respeito de Nossa Senhora. O pastor, eu tive um papo com ele, depois ele, em cima da minha conversa com ele, escreveu um livro, aí ele me deu o livro de presente, aí eu escrevi um livro em cima do livro do pastor. O nome do livro do pastor é Nos Passos de Maria. Aí eu peguei o livro dele e botei Estudando nos Passos de Maria. É porque eu estou estudando o livro do pastor. Ah, que legal. E eu estou comentando coisas em cima do que ele escreveu. Eu sei que eu dei o meu para ele depois. No dia seguinte, ele foi lá na minha casa. Eu lembro, eu morava na rua São Roque, ele parou o carro assim, buzinou, e eu lá de cima olhei, fui descer até ele, ele falou, olha, 2 coisas. Primeira, você leu o meu livro. Ele falou comigo, você leu o meu livro. Porque eu vi ali no seu livro que você leu o meu. Muito obrigado. Eu não sei se o pessoal da minha igreja leu o meu livro como você leu. Você, sim, eu tenho certeza que leu. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu vou te falar, eu nunca mais vou escrever sobre a fé de ninguém. Aí ele falou uma coisa bonita. Eu continuo pastor, não vou mudar a minha convicção. Ele é pastor até hoje. Esse livro tem mais de 20 anos que eu escrevi. Sim. Ele falou, não vou mudar minha convicção, mas eu preciso mudar meus argumentos. Porque todos os argumentos que eu tinha, você derrubou. Bacana. Então, foi legal. Ele só me pediu uma coisa, não coloca no seu livro o meu nome. Sim. Então, eu nunca falei o nome dele e nunca publiquei aqui, escrevi no livro o nome dele. Mas o nome dele é Pastor Batupi. Inclusive, eu conheço uma pessoa que tem a primeira edição do seu livro. Desse aqui? Ele me mostrou a capa e tal, né? Ele comprou esse livro em algum retiro que você foi pregar aí, né? Bastante esse tempo. livro eu lancei em 2000, nem lembro mais. Dom Alano que fez o prefácio dele, 2002. Aí, ó, você já era nascido, Thiago? Já. Já? Thalia tinha 1 aninho de idade. Ah, que lindinha, gente. Era um bebê. 2001, e 2002. Livro. E eu lançando o livro. E Thalia mamando. Muito bom o podcast, hein? Bem legal, graças Gostou, a Deus. Thiago? Muito bom. Shirley Oliveira, tá aprovado? Eu ia falar Luzia. Thalia, tá aprovado? Tá aprovadíssimo. Agora a Shirley quer saber quem é Luzia, Thiago. É uma senhora do grupo do Apostolado da Oração. A Luzia, lá de Minas Gerais. Abraço, Luzia. Da fitinha do Apostolado da Oração. Isso. Tá rezando pelas intenções do Papa, né? Amém? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Aqui, ó, olha aqui pra mim. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Obrigado, Thiago. Valeu. Shirley e Thalia. Obrigado a todos vocês. Grande abraço, excelente noite de domingo para quem está assistindo domingo e excelente noite para quem está assistindo ao longo da semana. Tchau.